Quer saber tudo de maneira rápida e simples, também bastante completa, sobre a produção mineral não energética no Brasil? Resumindo, né? Minerais metálicos e produção de sal? Então, ó, se liga aí no vídeo. Fala galera, beleza? Então tá, ó. Vamos discutir então de maneira bastante rápida e simples, e completa também, a produção mineral não energética no Brasil. Resumindo, né? Minerais metálicos e a produção de sal marinho. Para ter acesso a isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim. Tudo para se manter sempre bem atualizado, ter as melhores videoaulas de geografia. Falsa modéstia, né? Do YouTube. Então já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, beleza? Então tá. Galera, é o seguinte, ó, isso ajuda bastante, tá? A gente vai discutir então hoje a produção mineral não energética. Ou seja, quando eu falo para vocês de recursos minerais, o que seria um mineral, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso na nossa aula de rocha. Não sei se vocês se lembram aí, para quem já assistiu, né? Eu falei para vocês que toda rocha ela é um conjunto de minerais e que todos os minerais nada mais são do que conjuntos de elementos químicos. Então, se a gente pegar, por exemplo, o granito. O granito é uma rocha que tem vários minerais ali dentro. Tem quartzo, mica e feldspato, tá? O que eu falei para vocês, a produção mineral, é que tem alguns minerais que estão presentes nessas rochas que valem a pena explorar economicamente. Aliás, quando essa exploração tem um potencial econômico muito grande, a gente vai falar que isso passa a ser um minério. O minério nada mais é do que um mineral, uma reserva mineral, que tem alto potencial de exploração. E exploração que eu falo assim do ponto de vista econômico, tá? Economicamente falando. Porque, sei lá, você pode pegar... Existe muito quartzo no mundo, verdade. Você não fala que, nossa, ali tem um minério de quartzo. Por quê, galera? Porque o potencial de exploração não é muito grande. Materiais silicatos como quartzo, enfim, como outras rochas aí, não tem um potencial tão grande. Agora, se você pega uma rocha, uma hematita é uma rocha que pode ser considerado minério por quê? Porque lá tem muito do mineral ferro. Ou a bauxita, aí é uma importante exploração porque tem muito do mineral alumínio, a cassiterita, a pirolusita, enfim, existem várias rochas que a gente pode considerar como minério porque tem esse alto potencial de exploração, beleza? Na nossa aula de rocha eu falei para vocês que toda rocha a gente pode dividir, né, em rochas cristalinas, rochas sedimentares, tudo tal, e quando a gente tem um escudo cristalino formado de rochas magmáticas, e principalmente se forem rochas magmáticas do Proterozoico, para quem não se lembra, o Proterozoico um segundo éon mais antigo, né? A gente tem o Arqueano, o Proterozoico e o Fanerozoico, ou seja, rochas bem antigas, lá do pré-cambriano, é onde existe a possibilidade de encontrar esses minerais metálicos com maior abundância. Então, ferro, ouro, alumínio, estanho, manganês e por aí vai, tá bom? O Brasil, eu falei para vocês também já, que ele é riquíssimo em minerais metálicos. O Brasil, aliás, é riquíssimo em tudo. Eu diria para vocês que o único recurso mineral que a gente não tem direito aqui no nosso território é carvão mineral. Exceto isso, a gente tem muito petróleo, a gente tem muito gás natural, a gente tem muito ferro, a gente tem muito alumínio, a gente tem muito ouro, a gente tem nióbio, a gente tem grafeno, a gente tem tudo que você quiser no território. Aliás, ó, dica já para o restante da aula. Eu perguntei, aonde tem determinado minério? Não vai ser 100%, mas se você chutar Pará, você vai acertar, sei lá, 90% das vezes, pode ter certeza, tá? O Pará é o estado brasileiro que tem a maior reserva mineral do país, de minerais não energéticos, tá? De minerais metálicos, beleza? Então, ó, esse monte de minério que a gente tem no nosso território, a gente tem tudo, é uma importante fonte de divisas. Professor, que bom, né? Daí a gente consegue se separar da Argentina e tal. Não é essa divisa que eu tô falando, tá? Não divisa no sentido de fronteira. Aliás, essa definiçãozinha, acho que é até legal vocês terem na cabeça de vocês. Divisas. O que é uma divisa? Divisa é todo o dinheiro que você gera a partir da exportação de determinado produto. Então, por exemplo, a exportação de soja gera divisas para o país. Gera grana, gera renda para o nosso território. A exportação de, sei lá, pecuária, leite, por aí vai. Leite não a gente exporta muito, tá? Laranja, por exemplo, isso já é uma importante fonte de divisas para a economia nacional. Ou seja, muito dinheiro que a gente está ganhando exportando alimentos, tá bom? A gente sabe que o Brasil, como um país subdesenvolvido, precisa muito da exportação de produtos do setor primário para conseguir manter a sua economia. Então, mineração é um desses setores. Legal, professor, e daí? E daí que a gente vai forçar a barra algumas vezes.
Por exemplo, nos anos 2000, muito puxado pelo boom econômico da China e de outros países emergentes, o consumo de ferro, o consumo de matérias-primas, de commodities, de produtos assim primários comercializados no mercado internacional pela bolsa de valores, que são as commodities, eles explodiram. E aí o Brasil, ele quis aproveitar, né, subir no barquinho do boom das commodities. E a gente começou a explorar muito ferro, muito ouro, muito alumínio, muito estanho, muito manganês, porque é uma coisa que estava dando bastante dinheiro. E convenhamos que o Brasil conseguiu fazer uma reserva monetária significativa e conseguiu crescer bastante o seu PIB, tá? Poderia ter feito de uma outra maneira? Claro que pode, mas aqui não é aula de políticas econômicas, é aula de produção mineral. Fato é, o Brasil explorou demais os seus minerais metálicos, principalmente pós anos 2000, tá? Só que, quando a gente vai explorar um mineral metálico, como que acontece? Ó, fiz aqui um desenho esquemático para vocês. Vamos pegar a Amazônia. A Amazônia é uma baita reserva mineral. A gente tem a Amazônia, tem a vegetaçãozinha, juro para vocês, isso é uma árvore, tá? Tem o solo, que são os sedimentos, né? Estão ali intemperizados, areia, silt, argila, então o solo, que tem ali a terra, tá? Que sustenta essa vegetação. E ali embaixo tem a rocha. Beleza, vamos fazer uma exploração. Vai lá, a Vale quer fazer uma exploração. O que ela faz? Ela retira a cobertura vegetal, primeiro impacto econômico, porque já gera o desmatamento, né, da área, e se você gera o desmatamento, isso contribui para a erosão, para assoreamento dos rios, para lixiviação, para uma série de problemas decorrentes, para a perda da biodiversidade. Você tem que retirar esse solo também, porque o recurso mineral ele não está no solo, o recurso mineral está na rocha aqui embaixo. E aí você pega a rocha. Da rocha, você vai pegar somente os materiais que te interessam. Você vai pegar aqui, ó, o minério, mas tem aqui também os rejeitos que sobram. Só que o que são esses rejeitos? Esses rejeitos eles são formados de água, porque geralmente eles jogam bastante água para conseguir revolver todo esse resto que sobrou, tá? Lama e metais, minerais que não interessam. Ou seja, um monte de coisa aqui interessam. Ou seja, um monte de coisa aqui, galera, que nem vale a pena. O que eu faço? Esse rejeito é o nome mais bonitinho que a gente pode falar de lixo. Isso aqui é lixo, tá? É o lixo que sobra da exploração do nosso mineral. Vocês têm que ter essa noção. A exploração mineral gera seríssimos impactos ambientais. Desmatamento, assoreamento, erosão, lixiviação, perda de biodiversidade. E além de tudo, gera um monte de lixo, gera um monte de rejeitos, lixo, lama tóxica, lama cheia de metais pesados. A grande questão é, o que geralmente a gente faz com essa lama tóxica, com esse monte de mineral pesado, né? Esse monte de metal pesado que sobrou? A gente vai guardando em reservatórios, em barragens. Existem vários tipos de barragem que você pode fazer. Infelizmente aqui no Brasil a gente costumava fazer, isso já foi abolido, tá, ainda bem, um tipo de barragem chamado de barragem a montante. A barragem a montante, o que você faz? Você pega uma área, você começa a depositar aquela lama tóxica em determinado local. E aí aquela lama seca, você joga mais lama tóxica por cima. Aquela lama seca, você joga mais lama tóxica por cima. Lá, enfim, e você vai jogando lama por cima de lama. Só que se você não tem uma fiscalização muito eficiente, convenhamos, galera, quanto mais lama você vai jogando por cima, aquela água vai infiltrando e pode acabar deixando aquele solo ressecado da base um pouco mais frágilzinho. Porque a lama ressecada é um pouco sólida, um pouco resistente. Quando vai infiltrando água, ela perde toda aquela força que ela tinha e ela pode vir a desmoronar. E aí acontece o que a gente vai chamar de acidente, né? As tragédias, por exemplo, de Mariana, depois a tragédia de Brumadinho. A tragédia de Mariana, ela foi muito mais impactante, todas foram causadas, né? Ou pela Samarco, ou pela Vale mesmo, a Vale que é uma das subsidiárias da Samarco também. Todas elas foram causadas por quê? Porque a gente teve uma produção mineral muito significativa nos anos 2000, sem uma consequente fiscalização do poder público e também dessas empresas. O que mais interessava era crescer economicamente, independente do destino do lixo, o destino dos rejeitos que a gente fosse acabar colocando. Lá em Mariana, o impacto ambiental ele foi muito mais significativo. Em Brumadinho, infelizmente, porque lá muito mais próximo da região metropolitana, o impacto social ele foi maior, embora o impacto ambiental seja um pouquinho menor. Em Mariana, a barragem era muito maior.
Então os impactos eles são sentidos até hoje, com lama, chegou por exemplo em Abrolhos, que é uma reserva ambiental, coisa péssima assim do ponto de vista ambiental. Lembrando que é tudo mineral tóxico, tá? Tudo metal tóxico. Já em Brumadinho, a tragédia ambiental foi grande também, claro que foi, mas a tragédia social ela foi muito maior. A gente sabe que uma das sedes da Vale estava exatamente a jusante, estava um pouquinho depois daquela barragem. Quando estourou, acabou soterrando, cheio de lama, toda aquela coisa, enfim, trágica, né, que a gente sabe que aconteceu aí no passado recente. E fica a lição, né? Ou pelo menos a gente espera que fique a lição para os próximos anos, para as próximas barragens. Aqui no Brasil não se pode mais construir barragem a montante, que é a mais barata, mas é a menos segura. Existem outras técnicas, só que isso gera um pouco mais de dinheiro. Professor, e as punições? As punições são legais? Infelizmente não, por quê? Porque o Brasil é um país que precisa, assim como eu falei para vocês, exportar produtos primários, exportar commodities. A gente não pode se dar ao luxo de perder toda essa pujança econômica que essas empresas trazem só, entre aspas, pelos acidentes, né, pelas tragédias que elas causaram. Tudo bem? Mas enfim, essa é uma coisa que acontece bastante aqui no território brasileiro. Belezinha? Galera, pode tirar um print que a gente vai para a próxima lousa. Pensando então nos recursos minerais que temos no subsolo brasileiro, que são muitos, aliás, tá? Imagina que, por exemplo, você tem ali a sua casa, o seu quintal, e você tem um cachorrinho, seu cachorrinho começa a cavar, e ele acha uma baita reserva de, sei lá, bauxita, que é a matéria-prima, né? A rocha para exploração do alumínio. Nossa, que legal, professor, agora eu fiquei rico e tal. Não ficou. Sabe por quê? Aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos, talvez vocês já tenham visto, né? Aquele famosíssimo filme da família Buscapé, que os caras estão lá na fazenda deles, eles cavam, acham petróleo, eles ficam podres de rico, enfim, e aí continua, né? Ótima referência, um cara bem culto eu sou, né? Pode perceber pela família Buscapé, mas enfim, eu juro que eu gosto de outros filmes também, tá bom? Aqui no Brasil, quando o cara vai lá e encontra um mineral metálico, ou um mineral fóssil, né? Um petróleo e tal, tudo que está no subsolo não pertence à pessoa. O que está no subsolo pertence ao governo, pertence à União, pertence ao governo federal, tá? Quando você vai comprar uma casa, você compra somente o que, claro que se tiver um porão é seu também, né? Mas somente o que está acima da superfície, o que está abaixo da superfície continua pertencendo ao governo. Então, se você achar algum tipo de recurso mineral, ele não é seu, ele é do governo. O que o governo vai fazer? Ele vai pegar a sua casa, se tiver algum tipo de interesse de exploração, ele vai desapropriar. Não, professor, não quero vender. Dane-se, você vai vender, tá? Não existe discussão. Que nem se quiser construir, sei lá, metrô, por exemplo, próximo da sua casa, ele vai desapropriar a sua propriedade. Não, professor, não quero. Não faz mal que você não quer, você vai sair de qualquer jeito. O governo é dono do negócio lá. Claro que ele vai pagar uma indenização por isso, mas ele vai fazer de qualquer jeito. Só que o governo em si, ele não sabe explorar mineral metálico. Então o que ele faz? Ele fala assim, ó, tem um mineral metálico. Bom, deixa eu ver, vamos fazer aqui uma concorrência. Empresas do mundo. Quem quer explorar esse ferro, esse ouro, tal, essas coisas? E aí, uma série de empresas que se mostram interessadas, eles fazem uma espécie de leilão. Na teoria deveria ser assim, né? Eles fazem uma espécie de leilão. Então a Vale oferece tanto, outra mineradora oferece tanto, a BHP Pilha então oferece tanto. E aí a empresa que oferecer o melhor serviço, as menores remunerações para o governo, teoricamente é que vai ganhar. Infelizmente no Brasil a gente sabe, né, que existem relações não muito republicanas, de não necessariamente é o cara que oferece o melhor preço e o melhor serviço. Acaba sendo aquele que oferece o melhor desvio ali de verba, né, os 5%, 10%, em troco de ser escolhido. Isso infelizmente acontece muito no Brasil. Ou então das empresas praticarem um cartel. Antes de ter o leilão, elas combinam quanto que cada uma vai oferecer para oferecerem condições péssimas para o governo e o governo ser obrigado a aceitar, tá? Essas são práticas infelizmente bastante comuns. No Brasil, principalmente, mas em vários outros países também, tá? Mas essa exploração, ela pode ser feita, antigamente era mais feito pelo setor primário, então, por exemplo, a gente pega Serra Pelada no Pará. Serra Pelada no Pará era uma baita reserva de ouro, tinha muito ouro lá. O governo brasileiro, né, ele achou aquela reserva lá no Pará, falou assim, bom, não tenho muito interesse em explorar aqui agora com mineradoras ou coisa que valha. Mineradores, vai lá, procura lá o que vocês acharem, você tem que pagar um imposto pra cima de mim, né, do ouro que vocês acharem e tal, e vocês podem acabar explorando. Isso aqui não existe muito mais, por quê? Porque além da fiscalização ser muito difícil, se o cara realmente estava pagando imposto ou se não estava, as condições são muito precárias. Existem imagens de Serra Pelada da galera que se aglomerou ali na década de 70, na década de 60, década de 70, que o sistema era muito predatório com o meio ambiente, então eles fizeram uma cava gigantesca ali no solo, gerando um monte de impactos ambientais.
E os cuidados sociais eram muito pequenos também. Basicamente, você tinha uma área que não tinha a mínima infraestrutura, tinha algumas poucas cidades, mas sem serviços de lazer, serviços de saúde, alimentação adequados. E isso causou bastante problemas sociais e ambientais para aquela região. Então, geralmente hoje, quando você vai fazer uma obra de grande porte, fazer uma exploração, você tem que fazer o que a gente chama de um EIA-RIMA. Professor, o que é esse EIA-RIMA? Um estudo de impactos ambientais, ou seja, se aquela exploração de mineral vai gerar muitos impactos, e relatórios de impacto no meio ambiente. Ou seja, depois que a obra já está pronta, será que essa obra está respeitando o que tinha sido acordado, de não gerar tanta poluição, etc? Então, dificilmente hoje é feito pelo setor primário. Geralmente é feito pelo setor secundário, pelas indústrias que produzem. E claro, a companhia Vale, lembrando, galera, que não é mais Vale do Rio Doce, ela foi privatizada na década de 90, pelo menos parte dela foi privatizada, e desde então ela se chama Companhia Vale, somente Companhia Vale, tá bom? É uma baita mineradora. Aliás, eu diria para vocês que o Brasil, ele tem 3 empresas que são referências não nacionais, mas referências mundiais. A Petrobras, a Vale e a Embraer. Todas elas ou privatizadas ou parcialmente privatizadas, pelo menos até o momento. Beleza? Deu para entender, galera, como que faz a exploração? Ou seja, o que tem no subsolo da sua casa não é seu, pertence ao governo, e se o governo quiser, ele pode tirar você ali a qualquer momento. Beleza? Galera, tira um print aqui que a gente vai começar a conversar sobre as reservas minerais que existem no nosso país, belezinha? Tira um print aí. Pensando então agora individualmente entre cada mineral metálico, com certeza absoluta, o que mais chama atenção aqui no Brasil é a produção de ferro, a produção de hematita. Lembra que hematita é a rocha, ferro que você tira, né, extrai dessa rocha aí. Professor, ela é muito importante mesmo? Sim. Aliás, ó, tem que vir como um mantra na cabeça de vocês. O que o Brasil exporta? Produtos primários, de maneira geral, né? Claro que tem alguns manufaturados, mas dos produtos primários: ferro, soja, petróleo. Ferro, soja, petróleo. Ferro, soja, petróleo. Ferro, calma, soja, petróleo. O Brasil exporta muito ferro, soja e petróleo. Você não vai tirar isso da sua cabeça? Ferro, soja e petróleo? Ferro é o carro-chefe da produção mineral brasileira, com toda certeza absoluta, tá bom? Dentre as áreas que a gente explora ferro, 3 são as mais importantes. Não são as únicas, claro, mas são as mais importantes, tá? Que é, primeiro, a Serra dos Carajás. Adivinha onde? Ah, Pará, tá? Aliás, lembra que eu falei pra vocês. Professor, eu não sei onde fica tal exploração. Chuta Pará, que você acerta, tá? 90% das vezes. O Pará é riquíssimo em minerais metálicos. E a gente tem uma baita reserva de mineral metálico ali de ferro, que é a região de Carajás, tá bom? É a maior reserva do Brasil. Ah, entendi. O Ricardo falou que a Serra dos Carajás é a maior área de produção de ferro no Brasil. Não falei isso. Eu falei que é a maior reserva. Se é a maior reserva, é diferente de ser a maior produção. A maior reserva quer dizer o que tem mais espaço guardado ali, mais coisa guardada. Mas a maior produção, até porque tem mais interesse do mercado consumidor interno pela localização, fica em Minas Gerais, no quadrilátero ferrífero. Mas a maior reserva fica localizada lá no Pará, beleza? Aliás, ó, dica para vocês. Lembra que a gente só encontra minerais metálicos em áreas de escudos cristalinos. O que é uma serra mesmo? Uma serra é um conjunto de morros. Ou seja, uma serra nada mais é do que uma série de planaltos cristalinos. Planaltos cristalinos. Ou seja, galera, toda vez que você encontrar, na cabeça de vocês, né, vocês encontrarem Serra do Oriximiná, Serra da Canastra, Serra dos Carajás, há uma grande chance, já que é um escudo cristalino, de ter a presença de minerais metálicos. Se fosse uma área de bacia sedimentar, a chance de exploração de combustíveis fósseis, petróleo, gás natural, carvão mineral e por aí vai, tá bom? Então, ó, é a maior reserva do Brasil e, claro, gerou grandes impactos ambientais. Professor, por quê? Porque isso aqui fica no meio da floresta amazônica, tá? Imagina todo aquele processo que eu falei pra vocês, de revolver a vegetação, revolver o solo, toda a infraestrutura que tem que construir, no meio de uma área não era tão ocupado, né, na época. Hoje em dia, galera, tem muito menos ocupação do que nas regiões sul, sudeste, região concentrada, né, segundo Milton Santos. Imagina isso na década de 60, na década de 70. Mas não tem problema. Sabe por quê? Quando o governo achou isso, quem estava no poder eram eles, os governantes aí militares. Professor, e daí? E daí que os militares, eles tinham uma neurose com ocupação e desenvolvimento do nosso país. O governo militar, eles achavam, galera, que eles tinham todo o dinheiro do mundo. Essa é a verdade.
Meus caras, achamos uma reserva de ferro. Beleza, é o nosso cheque, né? É o nosso passe ali para o século XXI. Tá quase no finalzinho do século XX, né? É o nosso passe para o século XXI. Agora é a nossa chance de tornar um país desenvolvido. Eles gastaram uma baita grana. Aliás, o governo militar, ele gastou uma baita grana com a Transamazônica, com o Projeto Grande Carajás, com Itaipu, com a Transnordestina, com a... Enfim, galera, com tudo ali, tá? O governo militar, ele pegou muita dívida externa para conseguir bancar os seus projetos. Uma dessas coisas que eles fizeram foi justamente construir o chamado Projeto Grande Carajás. Ou seja, a gente tem uma baita reserva de ferro, só que a gente precisa explorar essa reserva de ferro. Juro, é meio chatinho decorar isso, tá? Mas cai bastante em vestibular, inclusive na sua provinha também, se você estiver vendo essa aula para fazer uma prova de recurso mineral. O que seria esse Projeto Grande Carajás? Imagina, você achou uma reserva de ferro, você precisa de energia para conseguir explorar aquela área, para trazer maquinário, para o próprio espaço urbano, né, que os trabalhadores ali vão ter que estar, tá bom? Então você construiu uma usina hidrelétrica no meio da Amazônia na década de 70. Vocês têm noção do que é isso? O governo militar não tinha freio para gastar o dinheiro. E claro, isso foi bom até determinado momento. Várias das infraestruturas que a gente usa no Brasil até hoje, portos, hidrelétricas, tal, quem construiu foi o governo militar. Só que isso deixou pra gente uma baita dívida externa. A gente, enfim, não pode ser maniqueísta, tem lado positivo e lado negativo. Na época, como o Brasil gastava muito, gerava emprego, desenvolvia, o Brasil crescia, assim, 2 dígitos por ano e tinha uma baita economia. Era um período que a gente chamava de milagre econômico brasileiro. Claro que esse milagre econômico ele estava sendo pautado com o dinheiro dos outros, né, com o dinheiro externo. Então isso deixou uma herança um pouco maldita pra gente, né, que foi a nossa dívida externa. Mas na época deu bastante certo, beleza? Então, ó, o governo militar gastou uma baita grana, desenvolveu a usina hidrelétrica de Tucuruí, desenvolveu um porto somente para escoar a produção lá no Maranhão, o porto de Itaqui, o porto de Ponta da Madeira, localizado lá no Maranhão, foi construído para explorar as reservas de Grande Carajás e uma estrada de ferro. Isso aqui é super importante, tá? EF é estrada de ferro. A gente não pode exportar mineral metálico, ferro, etc., né? Por rodovia. Por quê, professor? Quando a gente fala de rodovia, eu tô admitindo que são caminhões que estão levando. Um caminhão vai levar quanto? Sei lá, no máximo 4, 5 containers? Acho que é muito já, né? Quanto que você consegue carregar em 5 containers de ferro? É muito pouco. Então você acaba gastando muito combustível para transportar pouca mercadoria. Geralmente vale mais a pena você explorar, você exportar para um porto, né? Essa produção mineral por meio de ferrovias. Porque com um trem você consegue transportar muita coisa gastando pouquíssimo combustível. Ah, professor, é mais cara a instalação. Claro que é. Mas a médio prazo mesmo, tá? A curto, médio prazo, vale mais a pena uma ferrovia, principalmente para a exploração mineral. Tanto que aqui no Brasil é um país muito ruim, né, nessas estradas de ferro, a gente tem pouquíssimas ferrovias, mas as que existem geralmente são associadas pelas mineradoras, pelas produções, pela Vale principalmente. Tudo bem? Ou seja, o governo brasileiro gastou uma baita grana. Professor, que legal, isso trouxe desenvolvimento pra gente? Até hoje a gente usa essa infraestrutura. Mas olha o baita azar, né? A gente estava crescendo, estava desenvolvendo, gerando emprego, total, beleza. Ficou pronto a Serra dos Carajás. Vamos começar a explorar. 1973, crise do petróleo. Professor, o que é isso? É uma briguinha entre aspas, que deu entre os judeus e os palestinos lá no mundo árabe, né, lá no Oriente Médio. E isso acabou reverberando na queda do preço do petróleo no mundo inteiro e causou uma das piores crises, aliás, um aumento, né, do preço do petróleo, e isso acabou culminando numa das maiores crises da história do capitalismo. Então, quando o Brasil finalmente conseguiu ter tudo pronto para explorar o ferro, estoura a crise do petróleo. Os países passam a comprar menos e, naturalmente, como os países estão comprando menos, né, consumindo menos, o preço do ferro abaixa no mercado internacional. Baita azar, né, para o nosso território. Claro, isso ficou como herança que a gente utiliza até hoje. A Serra dos Carajás exporta muito. Professor, para quem que a gente exporta? Uma chance para vocês adivinharem. Começa com X e termina com Na. China. Com toda certeza, a China é a nossa maior compradora. Mas a gente não pode também esquecer que a União Europeia, a Alemanha principalmente, compra muito dos nossos minerais, tá? O Japão também é um importante comprador dos nossos minerais metálicos, porque eles têm muita carência disso, e os Estados Unidos. Mas se eu tivesse que, assim, olha, destaca um, hein? Com certeza é a China. A China compra praticamente toda a nossa produção mineral. Beleza? Galera, tira um print aqui, ó, que a Serra dos Carajás é super importante. Se a gente falou, então, da maior reserva de ferro que existe no Brasil, que é a Serra dos Carajás,
a gente não pode esquecer da maior produção do Brasil, que é o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, tá? Aliás, assim, ó, eu diria pra vocês, nossa, professor, chutei Pará e deu errado. Chuta Minas, então, aí você acerta, tá? Quase certeza que aí você acerta. Porque Minas é o segundo estado com a maior produção, as maiores reservas minerais do nosso país, tá bom? E não só ferro, hein? Tem muito ouro lá também, tem muito nióbio, que a gente vai discutir no futuro próximo aí na aula, mas enfim, tá? O quadrilátero ferrífero é a maior e mais antiga produção nacional, com toda certeza. O quadrilátero ferrífero, existem algumas cidades, tipo Ouro Preto, que historicamente foram super importantes, inclusive no período colonial, tá bom? Então, assim, o Brasil sempre soube, né, sempre assim, entre aspas, que ali tinha uma baita reserva e por isso sempre explorou. A gente não pode esquecer que essa maior produção nacional também está muito associada à proximidade do mercado consumidor. Lá no Pará, na Serra dos Carajás, tem muita coisa, mas está um pouco mais distante do mercado. Então lá não tem tantas siderúrgicas, nem muita indústria que vai se aproveitar daqueles produtos. Agora, no Sudeste, que é a região concentrada, economicamente mais desenvolvida, mais importante do ponto de vista industrial, o uso é muito significativo. Então, eles pegam toda essa produção do quadrilátero ferrífero e usam tanto para exportar esses produtos, adivinha para quem? Olha eles aqui de novo, tá? Para a China, mas também utiliza muito para o mercado interno. Pessoal, mas que raios eu vou fazer com ferro? Geralmente o ferro é explorado por uma mineradora, né, a Vale, por exemplo, e a Vale vai lá e vende esse ferro para uma siderúrgica. Por quê? A siderúrgica, uma indústria de base, geralmente o que ela faz? Ela pega o ferro, que a mineradora explorou, ela pega manganês e ela pega carbono, mistura os três e faz uma liga chamada de aço, tá? O aço, sim, muito mais utilizado, né, por aí. O ferro, ele tem muito mais... Claro que ele tem serventia sozinho também, mas ele tem muito mais serventia quando transformado em aço. Siderúrgica, galera, é um grande problema para o Brasil, por quê? Porque a siderúrgica geralmente utiliza qual fonte, qual matéria-prima como combustível? Carvão mineral. E eu falei para vocês, estou ressaltando aqui de novo, um dos poucos produtos que o Brasil não tem no seu território é carvão mineral de boa qualidade. A gente tem um pouquinho no sul, né? No Vale do Tubarão, no Vale do Jacuí, no Rio Grande do Sul também, mas assim, é pouca coisa. A gente precisa então, a gente tem muita produção de ferro, mas carece um pouco de reserva de carvão mineral para conseguir transformar isso em aço. Mas a gente utiliza, claro. Tem que saber as infraestruturas, tá bom? A gente pega lá de Minas Gerais, pega pela estrada de ferro central do Brasil e vai ligando de Minas até o Rio de Janeiro inicialmente, passando pela Uzi Minas, a Uzi Minas, que é a siderúrgica de Minas Gerais, chega até a CSN, localizada lá em Volta Redonda. A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Para quem não sabe, a CSN é a maior siderúrgica do nosso país, localizada lá em Volta Redonda, e ela foi dada pelos Estados Unidos para o Getúlio Vargas em troca do apoio brasileiro na Segunda Guerra Mundial. O Getúlio Vargas, para quem não sabe, ele era um baita estadista, um pouquinho ditador, né, a gente sabe, mas era um baita estadista, principalmente depois do Estado Novo, e ele conseguiu fazer um acordo com os Estados Unidos, falou assim, Estados Unidos, seguinte, ó, eu tenho parceria com a Alemanha, eu gosto deles, né, eu gosto um pouco do fascismo, do nazismo e tal, meu doidão, né, tinha aqui o movimento integralista, que também muita gente fala que era o fascismo brasileiro e tal, tem umas certas proximidades ali, beleza. Só que os Estados Unidos queriam uma parceria com a gente também. Eles até fizeram, por exemplo, na época, o desenho do Zé Carioca, para mostrar uma política de boa vizinhança com a gente, né? Claro, galera, o Zé Carioca não ia convencer, por mais que ele fosse amigo do Pato Donald e tal, ele não ia convencer o governo brasileiro a entrar na Segunda Guerra Mundial do lado dos Estados Unidos, do lado dos aliados, e ignorar o eixo, que era muito mais parecido, aliás, politicamente com a gente. O que os Estados Unidos fez então? Ofereceu a CSN pra gente, que até hoje é a maior siderúrgica brasileira. Então a CSN foi conquistada pelo Getúlio Vargas em troca do apoio brasileiro aos norte-americanos na Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? E depois, ainda no mercado interno, né? Que saiu do Rio de Janeiro, chega até o litoral de São Paulo, lá em Cubatão, para chegar numa siderúrgica chamada de Cosipa, a Companhia Siderúrgica Paulista. Também super importante. Lembra que o carvão mineral dos combustíveis fósseis ele é o mais poluente. E Cubatão, ele fica bem ali na encosta da Serra do Mar, da escarpa, né, da Serra do Mar. E aí o que acontece? Não tinha muito para onde escapar aquela poluição. A quantidade de poluentes emitidos pelo carvão mineral, que é o combustível fóssil mais poluente, era tão grande que ali começou a ser uma região de ocorrência de chuva ácida. Isso prejudicou a vegetação de encosta, isso prejudicou a população que vivia lá, claro, assim, já foi a cidade mais poluída do mundo. Claro que hoje não é mais, tá? A gente conseguiu dar um trato ali, colocar filtros, tecnologias para evitar essa poluição,
mas ainda hoje o litoral paulista, principalmente a região da Baixada Santista, né, Cubatão, é extremamente poluído também pela indústria de base que ali existe, a Cosipa, tá bom? Só que se a gente decide não exportar, não colocar no mercado interno para nossas siderúrgicas, a gente exporta o produto, para eles chineses principalmente, mas também para a União Europeia, para o Japão, para os Estados Unidos, tá? Por onde que vai isso aí? Sai do quadrilátero ferrífero e vai, que tem as cidades, né, Congonhas do Campo, Mariana, etc., sai de lá e vai até o porto de Tubarão. Galera, por favor, ó, não confundam o porto de Tubarão com o Vale do Tubarão. Você pode deixar que eu não vou confundir, porque eu não sei que é nenhum dos dois, né, então eu não vou confundir. Galera, vamos lá, ó. O Vale do Tubarão é uma reserva de carvão mineral que tem lá em Santa Catarina. A reserva de carvão mineral de maior qualidade que a gente tem aqui no Brasil, que é o lignito. Tá? Não é de ótima qualidade, mas do Brasil é o melhorzinho. Já o Porto de Tubarão fica localizado lá no Espírito Santo, em Vitória, no Espírito Santo, e é utilizado para exportar a produção de minerais metálicos do quadrilátero ferrífero. Beleza? Então não confundam, ó. Vale do Tubarão, Santa Catarina, Porto de Tubarão, Espírito Santo. E aí vai da Estrada de Ferro Vitória, que é o litoral, até Minas, sai para ser exportado no Porto de Tubarão, beleza? Então, ao mercado interno, Estrada de Ferro Central do Brasil para as nossas 3 siderúrgicas mais importantes. Para o mercado externo, a Estrada de Ferro Vitória Minas leva até o Porto de Tubarão para ser escoado principalmente para a China, tá bom? Os impactos sociais e ambientais que aqui existem são muito grandes. Sociais porque a produção é tão grande que algumas cidades elas começam a ficar com um negócio chamado de pó de ferro. E aí, quando a população respira esse pó de ferro, isso acaba entrando nos pulmões e causando uma série de doenças relacionadas a essa produção. Porque, lembra, né? Você explora o que te interessa, mas tem um monte de rejeitos que ali sobram, inclusive metais pesados. Além de todas as barragens que ali existem, galera, você anda pelas rodovias em Minas Gerais, fala assim, nossa, que morro bonitinho, pode ser uma barragem de rejeitos ali, tá? A gente não sabe, né, a manutenção que tem lá, prestes a estourar a qualquer momento. Então tem um impacto social muito significativo. E esse pó de ferro, que acaba encrostando nos pulmões e causando uma série de doenças respiratórias. Aliás, tem um poeta que nasceu em Itabira, que está dentro do quadrilátero ferrífero, que fala muito sobre os impactos sociais dessa exploração de ferro em Minas Gerais, que é um poeta super importante também para vestibular, chamado de Carlos Drummond de Andrade. Como a gente sabe que as provinhas, os vestibulares, eles gostam de misturar né, várias matérias, português e tal, fica ligado, se cair alguma coisa relacionada ao Carlos Drummond de Andrade e exploração mineral, você tem que ter a noção que provavelmente ele está falando do quadrilátero ferrífero, uma área super importante de produção aqui no país, tá bom? Então, impactos sociais e ambientais bastante significativos em Minas, para variar, beleza? Galera, dá um print aqui na lousa e vamos partir para o maciço do Urucum. A última reserva, então, mais importante que a gente tem, claro que existem algumas outras, tá? Por exemplo, tem a Serra do Navio lá no Amapá, que tem uma importante exploração de manganês, mas também um pouquinho de ferro. Praticamente tudo já explorado já por empresas estrangeiras, tá? Mas tem a Serra do Navio também, enfim, no Amapá, que pode aparecer na sua provinha aí. Mas assim, a mais importante mesmo são as 3 que eu coloquei para vocês. Aqui o Maciço do Urucum, por exemplo, localizado lá no Mato Grosso do Sul. Maciço do Urucum, muito cuidado para não confundir com Bacia do Urucu. Você pode deixar que eu não vou confundir, porque, de novo, né, eu não sei quem é nenhum dos dois. Cuidado. Maciço do Urucum, reserva de ferro e de manganês, localizado no Mato Grosso do Sul. A Bacia do Urucu é uma reserva de petróleo e também um pouquinho de gás natural que a gente tem lá na Amazônia. Então, Bacia do Urucu, na Amazônia, reserva de petróleo, onshore, territorial. E Maciço do Urucum, uma reserva de manganês e de ferro no Mato Grosso do Sul. Beleza? É uma importante reserva, hein? Tá? Bastante ferro e bastante manganês. Só, galera, de verdade, a gente nem explora. Nossa, professor, como o Brasil é burro, meu, tem maior reserva, não explora tal. Não, e nem vale a pena, a gente já discutiu por quê já. O Brasil considera isso aqui como se fosse uma espécie de reserva estratégica. Tipo, a gente já tem bastante já na Serra dos Carajás e no quadrilátero ferrífero. Professor, mas se a gente explora mais, a gente pode ganhar muito mais dinheiro. Calma, não é bem assim. Por quê? O ferro é uma commodity, ou seja, o seu preço ele é de acordo com a produção, de acordo com a lei da oferta e da procura, comercializado pela Bolsa de Valores. Vamos imaginar então que o Brasil começa a explorar muito ferro. A gente começa a enxotar o mercado de ferro. Nossa, professor, que legal, vamos ganhar muito dinheiro. Mais ou menos, por quê? Se tem muito ferro no mercado, tem uma lei básica do mercado que é a lei da oferta e da procura, a lei da demanda e da procura. Se a gente tem muito ferro acima do que a capacidade do mercado quer,
naturalmente o preço de ferro vai começar a cair. E a gente vai fazer com que a gente vai gastar né, todas as nossas reservas de ferro para ganhar menos dinheiro. Ou seja, o Brasil vai deixar ali guardadinho. Um dia a gente vai utilizar, tá? Essa é a ideia. Pessoal, mas por quê? Convenhamos, galera, o Mato Grosso do Sul, claro que hoje está muito mais integrado, tem um turismo bonito, no Pantanal, tudo tal. Mas não é uma área tão integrada economicamente. Se a gente tivesse que fazer a exploração do manganês e do ferro que ali existem, precisaria de uma fonte de energia ali próximo para abastecer, uma estrada de ferro, um porto para fazer o escoamento, ou se quisesse utilizar o mercado interno, siderúrgicas, coisa que não vale a pena fazer economicamente, pelo menos não no momento. Então, é uma reserva estratégica. A gente sabe que tem, um dia a gente utiliza. Para não falar assim, nossa, nada é explorado lá, eu diria para vocês que a gente tem uma pequena exportação pela hidrovia do Mercosul. Os nossos parceiros do Mercosul, que a gente gosta bastante, né, amigos do coração, nossos irmãos, os uruguaios, os paraguaios, mais ou menos, tal. O que acontece? A gente pega a Bacia da Prata, coloca lá os nossos minérios ali e vai exportando um pouquinho para esses países. Não é assim, nossa, que fonte de divisas importante que é. Mas o pouquinho que a gente explora no maciço do Urucum são os para os países aqui do Cone Sul do nosso país. Beleza, galera? Ok? Pode dar um print aqui e vamos falar de outros minerais. Além do ferro, outro produto que se destaca aqui bastante é a produção de bauxita, que vai virar alumínio, tá? Aqui muito cuidado por quê? Porque o minério provavelmente vai aparecer para você como bauxita. Às vezes no vestibular aparece minério de ferro, não de alumínio, né? Aliás, não de hematita. Provavelmente vai aparecer bauxita por quê? A bauxita é extremamente complicado você conseguir transformar ela em alumínio. O ferro é um pouco mais fácil, né? O ferro você pega ali a hematita, tá? A rocha, extrai o que te interessa, belezinha. Para você conseguir transformar a bauxita em alumínio, é um processo que demanda muita energia, que eu confesso, galera, que eu não sou especialista, eu não sou químico, né? Professor de química, não sei explicar com grande profundidade para vocês, mas é um processo que os químicos chamam de... Deixa eu até fazer com uma cor aqui mais destacada, ó. De eletrólise ígnea. Eita, professor, que é isso? Juro pra vocês que quimicamente eu não sei, tá? Mas é um processo químico que utiliza muita energia elétrica e não utiliza água, né? Por isso que ela é ígnea, tá? Professor, e daí? E daí que o Brasil ele tem sorte. Por quê? Porque a gente tem muita bauxita, mas a gente também tem muita energia elétrica, porque a gente tem muitos rios caudalosos, a gente tem muita coisa, né? Recurso mineral, o Brasil sobra. Só que existem alguns países, saindo um pouquinho do Brasil, que sofrem um pouquinho mais com isso. Por exemplo, se eu falo pra vocês a Jamaica, o que a Jamaica exporta? Professor, já sei, não pensa nisso, não vai pensar besteira. Licitamente, o que a Jamaica exporta é muita bauxita. Eles têm muita bauxita, só que eles não conseguem transformar em alumínio. Sério, professor, por quê? Porque eles não têm tantas fontes de energia elétrica. Aí o que eles fazem? Eles pegam a bauxita do território deles, exportam para o Canadá. O Canadá é um país que tem praticamente nada de bauxita, mas tem muita energia elétrica. Ele transforma a partir da eletrólise ígnea pelas indústrias de base, transforma em alumínio, e aquele alumínio vai ser exportado, olha que mancada, sabe para quem? Para a Jamaica. Olha que absurdo, né? Então o Canadá é um país que não tem praticamente nada de bauxita, mas é um dos maiores exportadores de alumínio do mundo. Por quê? Porque eles têm muita energia elétrica e acabam comprando esse mineral aqui na forma bruta, né? Na bauxita. Já a Jamaica tem muita bauxita, mas não consegue exportar alumínio justamente porque falta para eles recurso energético. O Brasil, por sorte, competência, enfim, tem os dois, ainda bem, tá? Adivinha onde? Pará. A região do Pará que a gente tem é a Serra do Oriximiná, que fica numa regiãozinha chamada de Vale do Trombetas. Se a Serra dos Carajás está mais no sudeste do Pará, o Vale do Oriximiná ele fica um pouco mais no noroeste do Pará. Uma baita reserva de bauxita. A gente pega a nossa bauxita, transforma a partir da eletrólise ígnea com alto gasto energético em alumínio, principalmente aqui ó, em algumas indústrias que fazem essa transformação. Cito para vocês as principais: Alumar, Albrás e Alunorte. Todas elas localizadas na região amazônica, justamente por conta da proximidade com a reserva de bauxita que tem no nosso território. Beleza? O Brasil é sim um grande exportador de alumínio, pelo recurso energético aí que a gente tem. Beleza? Galera, tira um print aqui, ó. Vamos falar então agora do metal, talvez o mais desconhecido, digamos, o que mais gerou polêmicas, né, nos últimos tempos, que é o nióbio, isso aí e tal. Não sei imitar ele direito, tá? Vocês sabem disso, mas enfim. O que ele falava, né? O que é o nióbio? O nióbio é um mineral metálico, que o Brasil tem praticamente o monopólio das reservas internacionais.
Está localizado principalmente em Goiás e Minas Gerais. Existem outros países que dispõem, né? A China, por exemplo, dispõe nas suas terras raras ali. Mas o Brasil tem bastante, praticamente um monopólio. Só que mesmo assim, ele é comercializado a um preço relativamente baixo. E a gente sabe que tinha um candidato, aí foi, que falava muita coisa, né? Relacionada ao nióbio, falando assim, é um absurdo o Brasil vender a um preço tão baixo, esse nióbio. Por quê? O nióbio ele é muito utilizado principalmente em indústrias de ponta, indústrias de altíssima tecnologia. Por exemplo, indústria aeroespacial precisa de um mineral bastante resistente, tá? Que consiga suportar ali todas as particularidades, né, de coisas do espaço e tal. E o nióbio é um desses minerais. Ou seja, o Brasil, por ter esse monopólio, lei da oferta e da procura, convenhamos, só a gente oferta a coisa, a gente pode vender o preço que a gente quiser. Não é bem assim, tá? O Brasil, ele vende a um preço, aqui eu coloquei preço, né? Ele vende a um preço relativamente baixo? Galera, de verdade, não. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, o uso do nióbio não é um uso assim, nossa, como os países... Você acha, galera, nada contra, tá? Mas a Etiópia usa nióbio, a Somália usa nióbio. Galera, o uso não é tão significativo assim no mundo. Existem poucos países que dispõem de tecnologia necessária para fazer uso de um mineral tão importante assim. Outra coisa, o nióbio, o Brasil tem um monopólio. Mas existem outros minerais que têm a capacidade ou semelhante ou muito próxima ao nióbio que podem ser utilizados caso o Brasil coloque o preço lá em cima. Então o Brasil tem sim o monopólio, só que se ele começar a colocar o preço do nióbio lá em cima, outros minerais vão parecer muito mais interessantes para os países que utilizam esse mineral. Ou seja, é um monopólio male-male, porque existem outros minerais que cumprem a mesma função que o nióbio, ou muito parecido com o nióbio, que podem substituir tal mineral. Ou seja, o Brasil ele tem o monopólio de um mineral super importante, é uma baita vantagem a gente ter esse mineral, não estou desprezando, mas o preço não é relativamente baixo, não. A resposta vou até colocar aqui para vocês, ó, não. Por quê? Porque o uso e a competitividade com outros minerais fazem com que, de acordo com a lei da oferta e da procura, né, sempre ela, o nióbio seja vendido a um preço relativamente justo. Beleza? Galera, pode dar um print e vamos falar um pouquinho sobre a produção de sal no nosso país, a produção de sal. E para a gente finalizar, a nossa produção mineral não energética, não é mais um mineral metálico, né, sal, claro que não é metálico, mas é um mineral super importante. Nossa, professor, mas sal é um mineral? É, e o Brasil é um grande produtor, aliás, nas salinas que existem no nosso território. Professor, mas sal não é assim, mar, tal, beleza? Sim, mas mesmo assim, apesar de parecer, né, ser uma fácil produção, e galera, convenhamos, qualquer país que tenha litoral tem sim uma reserva de sal importante, existem algumas condições naturais que favorecem. Então, por exemplo, a gente poderia produzir sal em Santa Catarina? Sim, mas Santa Catarina tem algumas particularidades que dificultariam a produção de sal. Então a gente pega os estados com as melhores condições, Rio Grande do Norte, Mossoró, por exemplo, é um grande destaque, Ceará e Rio de Janeiro são os maiores produtores de sal. O sal lebre que você utiliza lá provavelmente vem em algum desses três estados. Eu diria, galera, se eu chutasse, Rio Grande do Norte, maior produtor de sal nacional, tá? Quais são as condições vantajosas, condições favoráveis à produção desse sal? Eu diria para vocês que o local tem um relevo plano, tem muito vento, baixa pluviosidade, um oceano que tenha alta salinidade e altas temperaturas. Por quê, professor? Você vai lá, você pega uma porção de água do mar. O que você faz com aquilo? Você espera literalmente evaporar. Como que vai evaporar essa água? Com altas temperaturas fica muito mais fácil. Se o oceano tiver alta salinidade, e tem diferença significativa a salinidade, tá, do nosso litoral. Se o oceano tiver alta salinidade, claro, ele vai sobrar muito mais matéria-prima, então é muito mais vantajoso. Se for seco, né, se não chover constantemente, isso favorece a evaporação da água, com toda certeza. E se tiver vento, isso ajuda a evaporar mais rápido. Relevo plano para que a gente consiga construir aquelas salinas grandonas, sem a interrupção de um morro ou coisa que valha, tá? Professor, mas vento? Na minha cabeça funciona assim, ó. Tem ali uma reserva de sal. Se tem vento, evapora a água, concordo, beleza. Mas vai levar o sal junto, não leva, tá? O sal que você utiliza na sua casa, o sal refinado, o sal lebre e tal, ele já é refinado, né? Que nem o próprio nome já diz. Quando você pega um negócio de sal, é uma coisa assim, ó, parece uma areia molhada, vai ficar uma coisa gosmenta, uma coisa assim bem tensa mesmo, tá? Os trabalhadores que trabalham nessas salinas, eles sofrem uma série de impactos sociais também, porque imagina, a gente tem que trabalhar, vocês já viram quando, por exemplo, vai esporte espetacular, o cara fazer um esporte radical lá no Polo Norte, o cara não coloca um óculos escuro? Por quê? Porque ele fica enxergando branco o dia inteiro, a luz do sol vai refletindo no sal, né, ou na neve, por exemplo, como é muito branco, tudo isso vai pro olho da pessoa, e a chance do cara ficar cego é muito grande, tá?
Nas salinas isso acontece também. Muitas vezes o cara trabalha sem luva, o cara trabalha sem algum tipo de proteção no pé, e isso vai fazendo com que a mão e o pé do cara fique muito ressecado. Infelizmente, né, trabalhadores que trabalham nessas salinas, eles recebem muito pouco, geralmente mão de obra bastante informal, né, sem nenhum direito trabalhista, e eles ficam assim muito sujeitos a essas más condições trabalhistas, tá bom? Enfim, produção de sal não é uma coisa assim, nossa, que relevante que é, isso sim gera grandes divisas, porque qualquer país que tenha litoral no mundo pode fazer uma produção de sal. Mas o Brasil, nesses 3 estados, tem uma condição extremamente favorável e eu diria para vocês que Mossoró é o grande destaque. Beleza? Deu para entender, galera, essa aulinha completa aí, tá bom? Se você curtiu a aulinha, ó, deixa seu like, se inscreve no canal, que isso é super importante. Deixa nos comentários também se vocês gostaram ou não, que isso é super importante, dá um feedback pra mim. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários também. E é isso aí, galera. Beijos, abraço e tchau. Até a próxima aula. Tchau, tchau.